bom, galera do meu Brasil Varanil? Meu nome é Igor Almeida, sou um dos sócios proprietários aqui da MaHost e hoje a gente vai refazer um vídeo de grande sucesso da gente, que é a instalação completa do Mautic com o SMTP próprio. A gente vai adicionar o SSL da Let's Encrypt e a gente vai também adicionar PHP 7 nesse tutorial, comparado com o anterior. Então a gente vai ter uma instalação completa. Eu não estou muito afim de aparecer no vídeo hoje, então vai ser só mostrando na tela do meu computador mesmo. É um vídeo que vai ser bastante extensivo. No lance de eu vou querer tentar explicar todo o detalhe. Então vai ser um vídeo longo, mas é isso. No final você vai ter um VPS com Mautic, SMTP próprio e SSL funcionando lindamente. Eu quero só mostrar como pegar um VPS na MaHost, o jeito mais fácil, tá? O Mautic roda bem com um VPS de 1 GB, tá? Eu particularmente indico 2 GB, mas 1 GB vai funcionar. Vamos lá fazer com de 1 GB para nível de educacional desse vídeo. Aqui é um formulário simples, você preenche tudo que você precisa. Eu só quero deixar claro uma parte aqui, que é o hostname, tá? Só para tentar explicar o máximo que eu puder em relação a isso para o pessoal. O que é o hostname do servidor, por que ele é importante, por que eu não posso colocar só, let's say, vamos ver, Mautic. Por que não pode ser só assim, né? O lance é o seguinte, o hostname, ele é completo de 2 coisas, tá? O nome do servidor, que nesse caso poderia ser Mautic, tanto faz qual o nome do servidor que você vai dar, mas ele precisa também saber qual é o domínio desse hostname, né? Nesse caso vai ser .mahost.ca, tá? Então o hostname sempre é um nome qualquer e depois o domínio, que geralmente vai ser enviado e-mails por ele. Não é necessário isso, aqui poderia ser simplesmente teste.com. Não tem importância qual o domínio, mas primeiro que você tem que ter acesso ao DNS desse domínio, então teoricamente o domínio tem que ser seu, para você poder fazer algumas configurações lá, e você tem que ter um nomezinho aqui na frente que já não exista no seu DNS, né? Porque senão vai dar conflito, você não vai conseguir configurar direito. Então, basicamente é um nome específico do servidor e o seu domínio. Vou deixar MaHost, que vai ser como a gente vai fazer hoje, tá? A outra coisa importante é Debian, ou CentOS, ou Ubuntu. Eu, particularmente, sou fã do Debian. O footprint de memória dele é melhor do que os outros, na minha opinião. Então, por que não Debian 9? Porque o Easy Engine não funciona ainda no Debian 9. Então, eu utilizo o 8.9 quando a gente vai fazer a instalação do Mautic. Para a gente ter funcionado perfeitamente, não temos nada contra isso. Então, assim que vai ser esse vídeo. Debian 8.9. Root, password, eu deixo uma dica. Meu irmão, crie uma senha de vergonha, tá? Não coloque uma senha Oi, 1, 2, 3, 4, Jesus 1, Deus é amor. Esse tipo de senha não cola muito bem com o servidor, não. Então coloca aí uma senha de no mínimo uns 20 caracteres misturado com símbolo, número, letra. O que você quiser inventar na sua vida, coloque como senha do root, mas não coloque senha fácil, não. Porque se você rodar um VPS e depois de 5 minutos você der uma olhada quantos IPs já tentaram acessar seu VPS como root, você vai se assustar. Entendeu? Então coloca uma senha que preste. Depois você precisa só dar um agree, clicar aqui e ir para a próxima página. A próxima página é só o pagamento do PayPal, que vai ser ativado e tal. E depois você vai receber um e-mail com os dados do servidor. Tranquilo? Então, como eu já sei quais são os dados do meu servidor, a gente vai abrir aqui e vamos começar. Tranquilo? Então vamos lá conectar no servidor, né? De novo, esse tutorial não é para ensinar a mexer em terminal, SSH, tá? Se você não sabe fazer isso, eu aconselho você piamente a procurar um tutorial na internet aí de como utilizar o SSH, porque essa não é a intenção desse vídeo. A intenção desse vídeo é para quem teoricamente já sabe mexer
com servidores Linux. Claro que eu vou listar todos os comandos, né? Mas eu não aconselho ninguém que nunca fez isso a querer fazer hoje só por causa desse vídeo. Você pode você pode fazer mais danos do que coisas boas com seu servidor, tá? Eu vou colocar o IPv4 que eu recebi da MaHost. Ele pede a minha senha, que eu copiei aqui. Pronto. Tô dentro do servidor da MaHost, tá? A primeira coisa que a gente precisa para ter um Mautic funcionando perfeitamente é configurar o arquivo host e o arquivo hostname do servidor, tá? Para isso eu preciso saber quais são os IPs do meu servidor. Então eu coloco um ifconfig, aperto Enter. O IPv6 eu já sabia, né? Que é esse daqui, que é o que eu conectei. E eu preciso também do IPv6, que é esse garotão aqui. Tá? Se for IPv6 da MaHost, sempre vai começar com 2602. Se você vai ter um IPv6, outro IPv6, que é esse daqui, mas esse IPv6 aqui é só um interno, tá? É como se fosse o 127.0.01 aqui, ó, do servidor. É como se fosse o localhost. Se você vê o scope dele, a abrangência dele é só o link, que é mais parecido com local. E o global é o seu IPv6 de verdade. Então vamos copiar esse IPv6 aqui, que a gente vai precisar dele na próxima tela, tá? Então vamos dar vamos editar o arquivo hosts do servidor para poder espelhar isso daí. Então nano, etc. hosts, tá? Embaixo aqui do localhost, a gente vai colocar o IPv4 do servidor, dar um tab e colocar o hostname completo do servidor, que é aquela identificação inicial mais o domínio, tá? Mautic.mahost.ca. Depois você dá um outro tab e coloca só o nome do servidor, que é Mautic. Beleza? Lá embaixo, a gente cola o IPv6 e faz a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Dá um tab, escreve a URL completa do servidor e depois dá um outro tab e coloca só o nome do servidor, ok? Ctrl X para salvar, Y para dizer que quer escrever o arquivo, Enter. O arquivo hosts está feito. O próximo arquivo que a gente precisa editar é o hostname. Então é nano, barra, etc, hostname. Tá? Aqui, o sistema da MaHost automaticamente coloca o domínio completo, mas não precisa. A gente só precisa do primeiro nome, Mautic. Tranquilo? Dá um Ctrl X, dá um Y, Enter. Para setar o hostname, a gente escreve hostname e o nome Mautic, ou então de qualquer nome que você escolheu aí, né? Pronto, o hostname está setado e o arquivo hosts está configurado. Para você só confirmar, você coloca hostname, ele vai dizer qual é o nome específico do servidor. E se você quiser saber qual é o nome específico, qual é o hostname completo do servidor, né, com o domínio, você escreve hostname -f, que significa full, ou então completo, né? E ele vai dar o hostname completo. Tranquilo? Eu vou fazer esse vídeo por partes, para não me enrolar muito. Então essa é a parte do hostname e do hosts. Vamos para a próxima parte, que é começar a instalar o Easy Engine. Depois de setar o host, chegou a hora da gente instalar o Easy Engine, né? Um jeito bem fácil de instalar o Easy Engine é só ir na página deles, pegar esse comando aqui de cima, esse primeiro comando, tá? E colar. A gente vai ter que fazer só uma modificação aqui nesse comando que a gente pega do site, é porque como a gente já está logado como root, a gente não precisa desse sudo aqui, ó. Então você só deleta isso daí, aperta Enter, ele vai começar a instalar, pode ser que demore um pouco. A única coisa que ele vai lhe perguntar nessa instalação do Easy Engine vai ser o seu nome e vai ser o seu e-mail. Eles só pedem isso para poder mandar e-mail para você caso, vamos supor, o seu SSL esteja expirando, né? Então eles podem pegar e mandar o e-mail para você só para avisar isso. Então não tem problema nenhum não. Coloca um e-mail válido aí. Outra coisa sobre o nome que eu aprendi da maneira errada não, né? Da maneira difícil esse nome só aceita 2 nomes, tá? Ele só aceita um espaço. Então, tipo, coloca o teu primeiro nome e o teu último nome. Ou então só um nome. Se seu nome for, let's say, vamos dizer, Maria José da Silva, se você quiser colocar esse nome inteiro, ele vai dar erro, tá? Ele só precisa de o Easy Engine só funciona no máximo com 2 nomes, ou com um espaço entre eles. Então,
O meu é Igor Almeida, eu coloco Igor espaço Almeida, ou então pode colocar só Igor, para eles tanto faz, e o e-mail correto. Tranquilo? Pronto, galera. Aqui é a parte que ele pede o seu nome, né? Então, e o e-mail. Ele continua a instalação. Pronto, galera. O Easy Engine, o básico do Easy Engine está instalado. Vamos continuar agora instalando o resto das, tipo PHP, UNG, NX, essas coisas. Pessoal, eu dei uma aumentada na fonte aí, só porque essa segunda parte não, o resto desse tutorial vai ter muita coisa que eu vou ter que digitar e escrever, então fica melhor para vocês verem aí no vídeo, eu acredito. Então estamos com o Easy Engine instalado, vamos instalar o primeiro stack dele, que é o ng e nx, então esse comando é ii stack install ng e nx. Esses comandos vocês podem tudo dar uma olhada no site do Easy Engine, ele vai ter todos esses comandos lá disponível. Existe uma forma de instalar esses stacks tudo de uma vez só. Eu particularmente prefiro instalar individualmente, porque a gente já teve problema no passado de querer instalar tudo de uma vez só, e às vezes um pacote estava corrompido ou a fonte estava errada e estragava a instalação toda e você não sabia onde é que estava o erro específico. Então instalando individualmente é mais fácil. Tranquilo? Pronto, o NG-NX está instalado. A gente vai precisar disso daqui, tá? Então eu vou copiar e colar, colocar num bloco de notas e vamos para o próximo stack. O próximo stack é a instalação do MySQL, né? Então vamos lá, ii stack install MySQL. Ele vai instalar o MySQL e todas as dependências dele. Tranquilo, o MySQL instalado. A gente precisa instalar o último stack em relação ao Mautic em si, que é o PHP 7. Pronto, galera. Então, os 3 stacks necessários para o Mautic, sem falar a parte do e-mail, estão instaladas. A gente precisa instalar só uma dependência do PHP 7 que o Easy Engine não instala automaticamente. E o Mautic, ele dá uma reclamada quando você vai começar a instalar ele se essa dependência não tiver instalada, que é o PHP 7 International. Então vamos lá instalar apt get, meu Deus, install PHP 7.0 intl. Acredito que seja isso. Exato. O Debian ele já baixa, já instala e já configura os mods dentro do PHP 7, tá? Então, tipo, você não precisa fazer mais nada. Isso significa que a extensão INTL do PHP 7 já está funcionando e rodando. Tranquilo? Essa é a parte básica de fazer o Mautic funcionar, não falando da parte de e-mail, como eu falei antes. Então, a próxima agora vai ser instalar o stack de mail, que é para o próprio SMTP, e fazer as configurações necessárias. Vamos lá. Vamos lá instalar o stack de mail e stack install mail. Esse vai demorar um pouquinho, tá? Geralmente demora um pouco. O que ele está falando aqui do system RAM is less than 1 gig é porque ele não vai instalar os pacotes de antivírus, que isso para mim é ideal, tipo, não ter eles. O pacote antivírus hoje em dia para e-mail, eu não sei para vocês, mas para mim é quase que irrelevante. Hoje em dia você não recebe mais vírus pelo e-mail, né? Você recebe só links para poder você clicar e aí talvez pegar o vírus. Então o vírus em si não vem mais pelo e-mail. E quando você instala um antivírus no servidor, ele demanda muito memória, processamento, tudo isso, né? Então eu prefiro não instalar o antivírus, né? Então, se você pegar uma VPS de mais de 1 GB, quando você for instalar esse stack mail, ele automaticamente vai instalar um antivírus. Então é bom você ir lá depois e só desinstalar para não poder ficar pesando no VPS. Eu prefiro instalar pacotes anti-spam.
que eu acho que são mais valiosos do que antivírus. E eu vou ensinar nesse tutorial, sim, como instalar esses pacotes anti-spam para melhorar a vida se você for usar esse servidor para receber e-mail também. Pronto, o pacote e-mail foi instalado. A gente vai precisar desses dados aqui, tá? Que é para a gente configurar o e-mail depois que a gente tiver finalizado tudo. Eu vou copiar aqui no nosso bloquinho de notas. Uma outra coisa que eu quero instalar antes de finalizar essa primeira parte aqui do mail é instalar os pacotes de anti-spam e de geração de DKIM, tá? Então, apt-get install OpenDKIM tools postfix policy DSPF Python. Esse pacote aqui é o de checar o SPF dos e-mails que vão ser recebidos no VPS, né? Caso você estiver usando o VPS só para SMTP, você não precisaria estar instalando esse pacote, mas ele não pesa nada, ele é só um checador de SPF, então eu prefiro instalar logo, caso você depois precise receber e-mails no VPS, do que depois ficar tentando fazer essas coisas separadamente. E o outro é o Postgre, que é um outro também que é anti-spam, tá? Teoricamente, nesse caso, você não precisaria instalar se você não fosse receber e-mails no servidor, mas como eu falei antes, são dois programinhas que não ocupam espaço em memória em nada, eles só ajudam a prevenir spam. Caso você precise receber e-mail no servidor, já estão instalados, já está tudo funcionando, tá? Só terminar de instalar eles aqui. Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, deve ter sido esse cara aqui, policy, não é um X, é um C. Eu vou deixar esses comandos num arquivozinho de texto junto com a descrição do vídeo, tá? Só para você copiar e colar, não precisar digitar como eu estou digitando. Aqui a gente dá um yes e vamos esperar a instalação aí. Pronto. Essa parte da instalação do servidor, teoricamente está pronta. O que vai acontecer a partir de agora é a configuração dessas ferramentas, principalmente para a ferramenta de e-mail, que a gente precisa fazer uma configuração mais específica para eles. Então vamos lá. Bem, vamos começar configurando o Postfix, que é o nosso servidor de e-mail, né? A gente precisa fazer algumas configurações nele para dizer que tipo de e-mail que a gente precisa, onde dar uma checada para ver se é spam ou não, e configurar aquelas ferramentas extras de spam que a gente instalou, tá? O Postfix ele é composto de dois arquivos principais, que é o master.cf e o main.cf. Vamos editar primeiro o master, tá? Nano barra etc. Postfix master.cf. Nesse daqui, a gente vai até o final do arquivo e a gente vai adicionar duas linhas lá. De novo, eu vou liberar para vocês esses textos para não ter que ficar copiando e colando, tá? Deixa eu só copiar aqui essas duas linhas que são necessárias. Pronto. Então aqui embaixo do mailman, aqui na última linha, nesse next hop, você cola essas três linhas, tá? Essa primeira é só um comentário, só para dizer que isso é relacionado ao SPF, né? Que é para checar o SPF dos e-mails. E aqui as configurações que são necessárias para o policy SPF, tá? Aqui no masters.cf tem mais algumas coisas aqui em cima, se não me engano. Vamos fazer lá isso. Então, principalmente aquele último lá, tá? Que é para adicionar aquelas duas linhas. E aqui a gente vai mudar algumas coisas bem embaixo desse submission aqui, primeira parte. Pronto, embaixo desse submission a gente vai tirar o primeiro jogo da velha, o segundo jogo da velha, o terceiro jogo da velha. No quarto jogo da velha, você vai, na verdade, criar uma linha, certo? Você vai dar Enter até embaixo do hífen, né? Ou então do símbolo de negativo aí. E você vai adicionar essa linha, que eu também vou colocar lá no arquivo, tá? É só dizendo que para conectar no servidor, o cara tem que estar autenticado, senão o servidor rejeita, porque aí senão deixaria o seu servidor mais totalmente aberto
ao pessoal enviar e-mail sem estar credenciado, né? Aqui embaixo do SMTPS, que é a parte de SSL, né? A gente vai também tirar, mesmo esquema, tira as primeiras três jogo da velha. No quarto dá um Enter para passar uma linha. E aqui cola essa outra linha, que por sinal é a mesma lá de cima. Tá. Colou essas duas, tirou os três jogos já velhas embaixo do Submission, cola a quarta linha, embaixo do SMTPS, tira os três jogos da velhas das três primeiras, e de novo cola a quarta linha, salva. Pronto, a gente está resolvido com o master.cf. Tá? O próximo arquivo que a gente vai ter que editar é o main.cf. Tá? A gente vai, se você colocar uma vez para cima no seu teclado, se você não sabe, ele vai para o último comando realizado. Como é no mesmo arquivo, no mesmo diretório, a gente só muda o final, que é main.cf. Beleza? Aqui você deixa tudo do jeito que está, não precisa mexer em nada aqui em cima. A gente vai voltar nesse arquivo quando for na parte de SSL, porque a gente vai mudar essas duas linhas aqui, tá? Que vai pegar o SSL que a gente vai gerar pelo Let's Encrypt, para você poder conectar no servidor via, tipo, com SSL ativo legal, sem ser autogerado, né? Então, vamos descer até o final. Aí aqui, na última linha, embaixo aqui, você vai adicionar, eu vou deixar para vocês verem tudo, colar tudo, tá? Você vai adicionar, vai copiar e colar todo esse texto que eu passei aí agora. Pronto, tudo isso. Tá? Se você quiser que eu dê uma explicadinha, basicamente o que é que a gente adicionou, a gente colocou um tamanho limite da mensagem na faixa de 50 megas, né? Vai ser o tamanho que você pode mandar ou receber e-mail. Aqui são algumas diretrizes para o servidor para aceitar ou não aceitar conexões, tá? Se um servidor de e-mail tentar conectar a esse servidor de e-mail sem um hello, isso aqui é mais coisa de servidor para servidor. Ele já descarta, que geralmente spams, eles tentam conectar sem nenhuma credencial, né? Então, ele dá umas, que eu falo, ele mata o servidor de spam antes de receber o spam. Em muitos desses casos aqui. Foi essa configuração que a gente chegou à conclusão que é uma das melhores, tá? Aqui tem alguns spam filters que é reverse block, né? A gente já tem alguns instalados aí. Aqui ele fala para checar se o SPF está válido com aquele programinha que a gente instalou, tá? E aqui também ele pede para ir nesse socket 10.0.23. Esse socket aqui, ele é o socket desculpa, como é que eu falo? Do SPF, tá? Então ele procura o SPF pelo socket. E aqui ele vai dar o OpenDKIM, né? Ele vai procurar o OpenDKIM para ver se está tudo ok. E a gente vai configurar isso agora. Mas pelo menos no postfix a gente está dando só as diretrizes aonde ele precisa ir. Copiou tudo, colou tudo isso, dá um Ctrl C. Opa. Ctrl X, desculpa. Ctrl X, salva. Pronto, a parte do postfix a gente tá resolvida, né? A próxima parte que a gente vai ter que fazer é a parte do OpenDKIM, certo? E para isso o OpenDKIM ele precisa de 3 arquivos novos que a gente vai ter que gerar, esses arquivos de texto, e ele precisa que a gente mexa nas configurações, nos arquivos de configurações também. Então é bem importante que você preste bastante atenção nessa parte, porque esquecendo de editar um dos arquivos ou criando um dos arquivos errado, vai mexer em como você recebe e-mail ou não, né? Primeiro, a gente precisa editar um arquivo do próprio OpenDKIM, que é o nano /etc default OpenDKIM, tá? Aqui é basicamente dizendo para o OpenDKIM onde é que ele vai escutar os pedidos do servidor, tá?
Então aqui a gente vai escrever socket, ele vai procurar nessa porta aqui no próprio servidor, o que é que vai estar sendo mandado para lá, tá? A gente só salva aqui. O próximo arquivo que a gente vai precisar mexer é o arquivo de configuração, o próprio arquivo de configuração do OpenDKIM, tá? Então é nano barra etc opendkim.conf. Tranquilo? A gente não precisa mexer em nada que já está aí. A gente só vai adicionar algumas linhas aqui. E essas linhas eu vou explicar para vocês basicamente o que é que elas são. Pronto. Esse external ignore list é que ele não vai checar o DKIM para esses domínios, que é os domínios que a gente vai criar dentro desse arquivo chamado trusted host. Esse mesmo arquivo chamado trusted host vai ser o arquivo que vai dizer quais são os hosts que estão hospedados dentro do servidor. Então essas duas variáveis aqui são o mesmo arquivo. A próxima variável é a variável keyTable, que ela vai checar nesse arquivo aqui chamado keyTable, aonde quais são as chaves que estão sendo usadas para determinados domínios. E esse signing table, ele vai checar nesse arquivo chamado signing table, que a gente vai criar também agora, que é dizendo onde é que estão as assinaturas do DKIM, para os específicos domínios, né? E aqui é o socket que ele vai mandar as coisas, que se lembra que é a mesma coisa que a gente configurou no arquivo passado, que é configurando o DKIM, dizendo que era para escutar nesse socket aqui, 8891. Então, essa parte de configuração é basicamente esses arquivos, né, mostrando aonde é que vai procurar esses arquivos e aonde mandar as requisições, tá? Aqui a gente dá um Ctrl X para salvar. Pronto. Salvamos a parte de configuração do OpenDKIM. Agora a gente precisa gerar os arquivos necessários que ele precisam ler, que são aqueles 3 arquivos que a gente acabou de editar, né? Acabou de colocar nesse arquivo, que são o Trusted Hosts, o keyTable e o arquivo Signing Table, né? Esses arquivos precisam ficar dentro do etc/OpenDKIM. Esse diretório ainda não existe, então a gente precisa criar esse diretório. A gente vai precisar usar o comando sudo para dar permissões, então a gente vai ter que instalar primeiro o comando sudo. Então vamos fazer isso agora, que eu acredito que não tem, apt-get install sudo. Não tinha, tá instalando aí agora. Beleza. Então vamos gerar primeiro o diretório que a gente precisa, que é o etc/OpenDKIM. Então para criar diretório no Linux é mkdir, né? etc. OpenDKIM não existe. Pronto. Aperta Enter. Ele gerou esse diretório OpenDKIM dentro da pasta etc, né? Vamos lá para dentro. cd/etc OpenDKIM. Entramos no diretório. Se eu der um ls-la, que é para listar os arquivos dentro do diretório, não tem nada, né? Então a gente vai começar a criar os arquivos. O primeiro arquivo que a gente vai precisar criar é o arquivo Trusted Hosts, tá? É o que a gente vai dizer quais são os domínios que não precisa checar DKIM quando a gente estiver recebendo e-mail deles, tá? Então vamos gerar esse arquivo, já que ele não existe, a gente dá um nano e o nome do arquivo, né? Trusted Hosts, tá? Vai ser um arquivo em branco, porque ele não existe. O primeiro domínio que a gente vai colocar é o IP do loopback, né, do servidor. O segundo é o localhost, o host, né, o nome do host, localhost. E o terceiro vai ser o nome do nosso domínio, tá? Que vai ser outra coisa que a gente poderia fazer era colocar só na host.ca, tá? Então ele não ia checar a OpenDKIM para esse domínio. Mas como a gente sempre pensa um pouco mais à frente, a gente coloca *.mahost.ca. Por quê? Porque caso a gente queira criar um subdomínio para enviar e-mail, vamos supor marketing. Vamos supor que o e-mail de envio vai ser
do not reply @marketing.marhost.ca. Então, com esse asterisco aqui, a gente já deixa o servidor pronto para não checar esses e-mails quando chegar, tá? Então, nesse primeiro domínio, no Trusted Hosts, é só o IP de loopback do servidor, localhost e o domínio que você quer colocar para não checar o OpenDKIM, tá? Salva. Vamos para o segundo arquivo. O segundo arquivo é eu acho que é o table keys. Não, sem espaço. Key table. Esse key table é um dos arquivos mais importantes daqui do OpenDKIM, tá? Você vai dizer qual é a chave, o selector do DKIM para esse domínio específico, né? Então, não sei se você já configurou algum DKIM em DNS alguma vez na vida, mas sempre quando você vai configurar o DKIM no DNS, ele vem uma palavra, ponto, underscore, domain key. Essa primeira palavra pode ser o que você quiser, o que vier na sua cabeça. Só para você ter uma ideia, como pode ser qualquer coisa, eu vou escrever unicórnio. Então, unicórnio, ponto. Aí, isso aqui é padrão, né? Domain key. Tá? Aí, ponto, o seu domínio. No meu caso, é marhost.ca. Tranquilo? Aí você vai dar um espaço. Isso aqui você está dizendo só qual é o DNS, a entrada DNS para ele procurar, que vai ser essa, né? Depois você dá um espaço e você vai dizer que o domínio é marhost.ca com o selector, que é o primeiro, que é sempre igual ao primeiro aqui, tá? Unicórnio, dois pontos, de novo. Você vai procurar, o servidor vai procurar o arquivo aqui, ó, etc. OpenDKIM /keys o domínio de novo Aí o nome desse arquivo, você que vai gerar esse arquivo. Então, na verdade, você pode dar o nome que quiser. Para ficar mais fácil para mim e para você, eu vou botar o mesmo nome, unicórnio. Eu vou te explicar por quê. Unicórnio.private. O private sempre é private, tá? Esse ponto private aqui nunca muda. O que pode mudar é esse primeiro nome aqui, que você meio que diz qual é que vai ser, tá? Esse endereço desse arquivo aqui poderia ser qualquer endereço que você quisesse gerar esse arquivo. Não precisa ser esse. Eu, particularmente, eu prefiro gerar tudo dentro do OpenDKIM, só para ficar tudo dentro do mesmo lugar. Por que eu boto o domínio aqui? É porque, vamos supor, se eu quiser que esse servidor mande vários e-mails de vários domínios, eu só preciso gerar mais um diretório com o nome do domínio e gerar as chaves para esse domínio, né? Então não preciso ficar mudando sempre. Então basicamente é isso, esse key table. Se você fosse mandar e-mails de um outro domínio, era só você gerar uma nova linha com o domínio específico, a chave específica. Não precisa ser a mesma chave, não precisa ser unicórnio, poderia ser outra chave. Vamos, só para dar uma ideia, vamos criar aqui uma chave chamada marhost. Domain key. Ponto. O domínio vai ser, vamos supor que eu tinha um domínio exemplo.com, tá? Então aqui eu coloco exemplo.com. Eu quero o seletor marhost, que foi o que eu criei ali no começo, e eu vou dizer que o arquivo está dentro de etc. OpenDKIM, dentro da pasta keys, que vai estar todas as minhas keys, né? Aí, em vez de botar marhost, eu coloco o domínio exemplo.com, só para poder diferenciar, entendeu? Barra, e aqui eu coloco o nome que eu quiser de novo. Tem que ser .private, mas eu tenho que me lembrar qual foi o nome que eu coloquei, porque eu vou gerar esse arquivo. Nesse caso, eu vou colocar, como eu coloquei o seletor marhost, para mim é mais fácil digitar marhost.private. Beleza? Pronto. Então, teoricamente, eu estou dizendo aqui para o OpenDKIM, para ele checar
quando ele receber um e-mail, vamos supor, do marhost.ca, né, ele vai checar a key e unicórnio, né? Na verdade, isso aqui é para assinar o e-mail, desculpa. Se eu vou mandar um e-mail marhost.ca, ele vai vir aqui e vai dizer que ele vai assinar com esse arquivo aqui, unicórnio.private. Ele vai assinar o e-mail com esse arquivo, beleza? E o segundo, se ele mandar exemplo.com, ele vai assinar o e-mail com esse arquivo marhost.private. Eu vou deletar esse segundo aqui, que a gente não vai precisar, era mais só para explicar para vocês como colocar mais de um, tá? Vou salvar o arquivo. E vamos fazer o terceiro arquivo. O terceiro arquivo é chamado signing table. Signing table. Esse arquivo vai ter só uma linha, se você for mandar só por um e-mail, né? E essa linha vai ser asterisco, arroba, no meu caso, marhost.ca, tá? Porque o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que qualquer e-mail arroba.marhost.ca, ele vai assinar como esse DNS aqui, ó, que é o que no meu caso eu coloquei lá unicórnio ponto domain key ponto marhost.ca. Entendeu? Aí o que é que ele vai fazer? Eu estou dizendo que eu vou assinar com essa entrada aqui, né? A qualquer e-mail @marhost, eu vou assinar com essa entrada, certo? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa entrada, eu vou salvar esse arquivo agora, tá? Mas esse arquivo é basicamente isso. Eu vou salvar aqui, aí ele recebeu um e-mail, ele vai enviar um e-mail @marhost. Aí ele vem no signing table, aí acha qual é a key lá, né, para enviar. Aí ele vem no arquivo key table, tá? Aí ele acha a mesma key aqui, ó. Beleza, para assinar com essa string aqui. Aí onde é que está o arquivo? Aí ele vem pegar o arquivo aqui, ó, e assina o arquivo e manda o e-mail assinado. Entendeu? Então pronto. Fizemos, se eu der um ls -la aqui, vai estar os 3 arquivos que a gente configurou lá em cima no opendkm.conf. Tá? Só dá uma olhada, ver se a escrita está certinha quando você colocar isso daí aí, porque se tiver uma letrinha errada, ele não vai achar o arquivo e vai dar erro. Tá? Aí agora a gente precisa criar as chaves, né? Que a gente criou os arquivos. Dentro dos arquivos a gente disse para procurar essa chave aqui, ó. Mas essa chave aqui ainda não existe, né? Então a gente tem que criar esse diretório keys e o diretório marhost. Então eu já estou dentro do etc opendkm. Aqui eu só dou um mkdir keys, né? Eu posso entrar dentro do keys e eu dou um mkdir marhost.ca, que é para criar esse segundo diretório aqui. Eu entro dentro desse diretório, marhost.ca, e aqui eu vou gerar essa chave aqui que ele está pedindo. Para mim gerar essa chave, é um comandozinho chamado, se eu não me engano, é opendkm-gen key, certo? Aí esse comando ele pede dois argumentos. O primeiro é o selector, que é um "-s", que é justamente esse nomezinho que você quer aqui, ó, que é esse mesmo nome que você colocou aqui em cima, certo? Então o selector é unicórnio, e o domínio, que é o "-d", que é o segundo argumento que ele precisa, é marhost.ca, que é justamente o domínio que ele vai assinar, né? Você aperta Enter, e é bem rápido, ele gera os 2 arquivos dentro do marhost.ca, né? Se você der um ls-a, vai estar 2 arquivos. O que o servidor precisa, que é o private, que é esse mesmo daqui. Agora esse arquivo aqui existe, ó, né? Então perfeito, que é esse daqui. A gente não precisa dele, a gente não precisa saber o que é que tem dentro dele, nada disso, tá? Que é só coisa, como é que se fala? É só coisa encriptada. O que a gente precisa é desse unicórnio.txt, porque esse unicórnio.txt vai conter exatamente o que a gente precisa colocar lá no DNS. Então, se a gente pedir para ver o unicórnio.txt, ó, é justamente aquilo que eu falei. Ele está mandando a gente criar uma entrada unicórnio._domain key como entrada txt no domínio marhost, e isso aqui é o conteúdo dele, né? Então, eu vou copiar e colar isso daqui.
no nosso bloquinho de notas, porque a gente vai precisar disso daí também. Tranquilo? A última coisa que a gente precisa fazer em relação a isso daqui, essa parte do e-mail e do OpenDKIM, o OpenDKIM é um programinha que ele não vai conseguir ler arquivo se o dono do arquivo for o root. E nesse caso, ó, se você der um ls-la, você vai ver que o dono do arquivo é root. E o grupo do arquivo é root, né? Então, o OpenDKIM, se eu der aqui um serviço OpenDKIM restart, ele não vai conseguir ler esses arquivos e vai dar erro. Então, a gente precisa tanto esses arquivos aqui, tá? Que são, ele precisa ler esses arquivos, como os arquivos anteriores, eles também estão todos como root. Então, a melhor coisa é fazer, transformar esse diretório aqui e tudo que está dentro dele acessível para o usuário OpenDKIM. Como é que a gente faz isso? Comandozinho simples para mudar a permissão de arquivo. -on -R maiúsculo, que ele vai dizer qualquer arquivo ou diretório dentro desse diretório que a gente vai dar, né? O que a gente precisa, a permissão nova que a gente vai dar é o usuário OpenDKIM. Então eu quero que todos os arquivos e diretórios e subdiretórios sejam, o dono desses arquivos seja um OpenDKIM, o usuário, mas eu também quero mudar o grupo para OpenDKIM também. Então o usuário e o grupo OpenDKIM pode mudar, abrir e fechar esses arquivos. Então eu coloco qual é o diretório que eu quero mudar, que é o Open, que é esse daqui. Então é o seguinte, mude a permissão recursivamente para OpenDKIM e OpenDKIM desse diretório. Você aperta Enter, ele já mudou tudo aqui dentro. Eu já estou dentro desse diretório. Se eu der um ls-la agora, você vai ver que tudo é OpenDKIM, OpenDKIM. Tá? Keys, key table, que é o que a gente precisa. Esse root aqui é só o diretório de sistema, que é o ponto. Isso aqui você nunca vai conseguir mudar. Então, tá tudo OpenDKIM, tá perfeito. Vamos agora reiniciar o postfix e o OpenDKIM, só para ver se está tudo ok. Então, service postfix restart. Beleza. E vamos mudar o OpenDKIM. Mudar não, reiniciar. Pronto. Se tivesse tido algum erro, aqui ia aparecer, não ia voltar para a linha de comando, né? Então, essa parte de e-mail está feita. A gente vai assinar e-mails @marrocho.ca. A gente já colocou os arquivos, está tudo pronto. A gente já copiou essa parte aqui que a gente vai precisar para quando for gerar o nosso DNS, tá? E agora vamos para a próxima parte, que é a instalação do Mautic. Pessoal, para a gente instalar o Mautic, eu vou voltar aqui para o diretório raiz da gente, só para ficar mais tranquilo. Para instalar o Mautic, a gente precisa criar um site no Easy Engine que aceite MySQL e PHP 7. Então, vamos lá criar. E site create, o nome do site, --MySQL, PHP 7. A gente dá um Enter, espera ele criar, diz que sim, a gente quer usar o PHP 7. Pronto. O site em si foi criado, né? A instância no NGINX, dizendo que ele vai começar a receber requests para esse site aí. Algumas coisas a gente precisa mudar dentro do próprio NGINX, porque o Mautic precisa de algumas coisas diferentes. Uma das coisas que a gente precisa, não é só relacionada ao Mautic agora, é relacionada a MarHost. A MarHost ela disponibiliza um IPv6 e um IPv4 para vocês normalmente. Então você tem que dizer para o NGINX que você também quer receber, esse site vai estar disponível em IPv6, né? Porque muita gente hoje está usando, tipo assim, as empresas de internet, a maioria estão indo para IPv6, porque o IPv4 está se acabando. Então vamos lá, vamos editar isso. Primeiro a gente vai dar uma editada no arquivo de configuração do Easy Engine, tá? Em relação a esse site mautic.marhost.ca. Para fazer isso, a gente dá um ii, site edit, e o domínio do site, mautic.marhost.ca. Ele vai perguntar se você quer usar 1 ou 2, deixa 1, aperta Enter, que é um nano. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar essas duas linhas aqui, ó. Listen 80, que
é o listen, que é dizendo pro Mautic que ele vai... Porque quando você coloca dizendo que quer escutar no IPv6, você tem que dizer que também quer escutar no IPv4. Porque se você colocar... Deixa eu tentar explicar melhor aqui. É o seguinte. Vocês se lembram que antes estava sem nada, né? Estava apagado. Não tinha nada, não tinha nenhum listen, né? Para mim ler, então o Mautic já estava sendo escutado teoricamente no IPv4. Então teoricamente você acha que você só precisa colocar o listen, abre chaves, dois pontos, fecha chaves, 2.80, que significa IPv6. O problema é quando você edita esse arquivo, né? E você coloca que quer escutar no IPv6, que é esse jeito aí que você coloca, o NGINX meio que fala, então ele só quer escutar no IPv6, entendeu? Quando você não tem nada, ele escuta no IPv4 automático. Mas se você coloca o IPv6, ele só vai escutar no IPv6. Então a gente vai ter que adicionar também o IPv4, que é só para dizer que tipo, hey NGINX, escuta aí tanto no IPv4 quanto no IPv6, né? Então essas duas linhas aqui são essenciais, na verdade, para qualquer site, se você está fazendo aqui na Marhost, porque a gente disponibiliza IPv6 automaticamente. Tranquilo? As outras coisas que a gente vai precisar editar é literalmente em relação à instalação do Mautic, né? Alguns diretórios que ele trabalha um pouco diferente do que um site normal. Então, de novo, eu vou deixar aqui disponível esse arquivo para vocês, só para vocês copiarem e colarem. Não precisa ficar apagando e editando assim um por um como eu vou fazer, como eu fiz aí com o Listen, tá? Eu vou deixar o arquivo todo completo para você quando pegar ir lá e fazer isso. Então, vamos lá. Primeiro que a gente precisa é depois, a gente vai ter que apagar alguns, tá? Então, deixa eu só pegar aqui onde é que eu tô para poder fazer isso. Beleza. Depois do index aqui, a gente vai adicionar o charset UTF-8, que é preciso. Esse redirect aqui, né? A gente não precisa, isso aqui precisa tá assim, tranquilo. É só, de novo, não vou explicar um por um não, tá? Porque são coisas pertinentes do Mautic em si. Vou só copiar e colar o que eu preciso aqui, com algumas alterações. Só para dar uma explicada para vocês básica aqui, essa entrada aqui é para não dar acesso a dentro do diretório app bundles, tá? E o diretório assets. De novo, ninguém vai ter acesso ao diretório app. Isso aqui é acesso a pessoal de fora, tá? Não é o servidor em si. É tipo, se o cara digitar lá em cima a URL do Mautic /app, ele não vai para lugar nenhum. É mais só para prevenir o pessoal ficar mexendo, futricando, como diz o cearense, no Mautic de vocês. Mais
umas coisinhas aqui, que é para não aceitar os robots, os robôs do Google, dessas coisas. Só estou checando ver se está tudo ok. Beleza. Aí a gente não vai precisar desse include PHP7, porque eu já coloquei lá em cima. E a gente também não vai precisar desse include locations do PHP7, porque já está tudo aqui específico, tá? Esse último aqui precisa, que é quando chegar o SSL, ele vai funcionar. Pronto, a gente dá um comando X, dá um yes para salvar. Ele já fez o reload do NGNX e vocês estão vendo que deu ok aí, então isso é muito bom. Então pronto, a parte da configuração do site do Mautic no NGNX está ok. O que a gente precisa agora é baixar o Mautic, né? Dar um unzip nele e fazer a instalação dele. Então, como é que a gente faz isso? O diretório do site no NGNX, ele fica dentro do /var www e o nome do domínio mautic.marrocho.ca. Se você der um ls-la aqui, você vai ver que tem 3 diretórios: conf, htdocs e logs. Esse htdocs é onde a gente tem que colocar os arquivos da página, né, do Mautic em si. Se você perceber, eles são todos com a permissão www-data. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Então, se eu der um cd htdocs, tá? E aí eu vou baixar o Mautic, né? E para baixar a última versão, existe uma URL bem fácil. É um wget, e essa URL aí, que é www.mautic.org/download/latest, né? Ele vai baixar a última versão, que nesse caso aqui, se você der uma olhada aqui, é a 2.4.12, tá? Então ele baixou como latest. Então a gente tem que ir só para quando for dizipar. Então é o seguinte, se eu der um ls-la aqui, você vai ver que o latest, que é o zip, ele tá com o usuário root, né? Então se eu dizipar isso daqui só digitando unzip o latest, todos os arquivos vão ser dizipados como root. Então, qual é a melhor opção que eu faço? Por isso que eu instalei o sudo antes. Eu coloco chon, na verdade não é chon não, desculpa, sudo -u. O que eu estou dizendo é, ei, eu quero usar esse usuário aqui, ó, para rodar esse comando. Então, na verdade, quem vai dizipar o arquivo latest vai ser o usuário www-data, certo? Eu dou um enter e ele está pegando todos os arquivos aí e dizipando. Se você, quando ele terminar, se você der um ls-la, olha que lindo. Todos os arquivos e pastas foram dizipados como o usuário correto. Entendeu? Então eu não preciso me preocupar com permissão de arquivo. Eu só vou apagar esse latest, que eu não preciso mais, né? Então eu vou dar um rm latest. E se eu der um ls-la de novo, tá tudo ok, do jeito que tem que manda o figurino, como diz o outro. E como usuário normal, certo? Então, basicamente, a gente dizipou a nova versão do Mautic já como usuário correto, né? E a gente precisa agora só pegar os dados do banco de dados para poder setar o Mautic, tranquilo? Antes disso, vamos setar os nossos DNS, porque eu já posso gerar o SSL para a gente já instalar o Mautic debaixo de SSL do jeito que deveria ser, tá bom? Pessoal, para explicar o DNS, eu achei melhor não mostrar o DNS lá do Cloudflare da Marhost, até por motivos de segurança. Mas eu acho que eu explicando aqui no bloco de texto fica mais fácil de vocês entenderem. E também para explicar que o DNS, se duvidar, é uma das coisas mais difíceis de se entender que tem por aqui nesse tutorial todo. Então presta bem atenção aqui e eu vou disponibilizar esse arquivo aqui só como referências para vocês, tá? Então é o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Easy Engine, para gerar o SSL, ele precisa da entrada com
e da entrada sem o www da URL específica que você quer gerar o SSL. Vamos supor, a gente está usando aqui a URL maltec.marhost.ca. No meu DNS, eu tenho que ter a entrada maltec.marhost.ca funcionando e a entrada www.maltec.marhost.ca. Mesmo que eu não use essa entrada no dia a dia, ela precisa estar lá para o EasyEngine fazer o meu SSL funcionar. Tranquilo? Então essa é a regra básica de SSL pelo EasyEngine. Tranquilo? Então, pensando nisso, quais são as entradas que você vai precisar quando você estiver fazendo o seu servidor? Você vai precisar da entrada, o hostname do servidor, a entrada IPv4, que no nosso caso vai ser, eu vou botar aqui para me mostrar como é que eu fiz lá no DNS da gente da Marhost, tá? Nesse caso vai ser o domínio, vai ser marhost.ca, certo? Que é o domínio final, não é a URL, é o domínio, tá? Então, eu vou precisar do hostname do server A. Então, o hostname desse servidor aqui que a gente colocou é Maltec. Então, fica Maltec A e o IPv4, certo? Eu preciso dessa entrada lá no meu DNS. Como é na Marhost, eu preciso da entrada IPv6. Então, continua sendo o hostname do servidor, que é Maltec AAA, e o IPv6, que nesse caso, o meu IPv6 é esse daqui, só para título de curiosidade. Pronto. Eu também preciso da entrada, o www.maltec, certo? Aqui eu tenho as entradas Maltec, tanto para IPv6, para IPv4 como para IPv6. Então, maltec.marhost.ca eu estou coberto. Eu preciso da www.maltec. Então, como é que eu faço? www.maltec. Como eu já tenho o meu A e o meu AAA especificado, eu uso essa daqui como um CNAME. E coloco o hostname do servidor, ponto domínio. Qual é o hostname do servidor? É o Maltec. Então, Maltec e o domínio, ponto marhost.ca. Entendeu? Com essa entradazinha aqui, é a mesma coisa de eu ter colocado www.maltec.a e o IPv4, e a mesma coisa de ter colocado www.maltec IPv6 e IPv6. O CNAME, ele automaticamente chupa o IPv4 e o IPv6 dessas duas entradas aqui, porque eu coloquei essa entrada aqui e aqui. Entendeu? De novo, eu não espero que você entenda com esse tutorialzinho aqui. Eu estou só explicando as entradas que você precisa no seu DNS, certo? A outra entrada que você precisa no seu DNS é a OpenDKIM, que é do jeito que está aqui, certo? Que foi como a gente pegou lá no... Vou botar aqui, ó. Se eu for aqui no nosso terminal, certo? E digitar cat /etc OpenDKIM keys marhost unicórnio.texto, ele vai dizer o que é que eu preciso. Então eu só faço assim, ó, copio e colo tudo aqui, só para te mostrar para vocês, certo? E eu coloco aqui, colo aqui. Então, isso aqui, o que é que significa em DNS? Eu preciso dessa entrada como um TXT, e o valor do TXT é tudo isso aqui sem as aspas, ó. Como eu tenho essas aspas aqui no meio, eu tenho que apagar elas também, tá? Então é isso aqui, e essas aspas do final, e o resto dessas coisas que eu não preciso. Pronto. Essa é a entrada que eu preciso para o meu DKIM. Tranquilo? E eu peguei, dando um cat e o arquivo txt lá do OpenDKIM, tá? A outra entrada que eu preciso para configurar e-mail bem feito, para ser entregue, é o SPF, tá? Então, normalmente, você já vai ter um SPF lá no seu domínio, lá no seu DNS, normalmente, tá? Se você já tiver um SPF lá, vamos supor que esteja, só para dar uma dica, IP4, esteja assim, lá no seu DNS, tem alguma coisa parecida com isso daqui, tá? O arroba é porque é o domínio raiz, né? Então vamos supor que você já tem uma entrada SPF lá no seu domínio. Eu não vou lhe ensinar e não vou dizer que isso daqui está certo ou está errado. É o que já tem lá. Então, na minha humilde opinião, eu não vou mexer em nada que já está lá, porque pode esculhambar mais ainda os seus outros servidores de e-mail se você usa outro servidor de e-mail, tá? Se você já tem uma entrada SPF,
A melhor opção é só vir aqui, ó, antes do all. Às vezes não é um menos, às vezes é um till aqui. Então vem só antes dele e cola exatamente esse aqui, ó. Do jeito que está escrito aqui, ó. Adicionar o seu SPF antes do all, essa entradazinha aqui. Essa entradazinha aqui, ó. PTR hostname server domínio.com. Vamos copiar e, como eu falei, vamos colar logo antes. Cola e dá só o último espaço lá para diferenciar, né? O que é que eu preciso mudar aqui? PTR, beleza? Hostname server, que é o hostname do servidor que a gente cadastrou, que é Mautic, né? É o nome do nosso servidor. E qual é o domínio? O domínio é qual que a gente cadastrou lá? marhost.ca. Pronto. Daqui para trás, eu não quero saber se está certo ou se está errado, certo? A minha preocupação é adicionar essa entrada aqui. O que é que essa entrada está dizendo? Essa entrada está dizendo para o seu domínio raiz, que esse arroba significa marhost.ca, significa que esse servidor aqui, mautic.marhost.ca, está habilitado para mandar e-mail por esse domínio. Pronto. Se você tem vários outros servidores que estão habilitados para mandar e-mail, bom, ruim, dependente, eu não me importo. O que eu me importo é que o nosso servidor que a gente está programando agora está sendo liberado pelo SPF para mandar e-mail como @marhost.ca. E isso é o que importa para mim agora. Tranquilo? Então, não estou aqui para consertar o seu SPF. Estou só dizendo que você adiciona isso daqui antes do all e ele vai funcionar. Se você não tiver nenhum SPF, certo? Se você não tiver nada de SPF, aí pronto, aí você cria exatamente como está aqui, ó. Do jeito que está aqui, você teoricamente copia, né? Você não tem nenhum SPF e pronto, aí cria uma entrada @txt com essa string aqui. Claro, de novo, vamos ter que mudar aqui esse hostname server, né? Então fica mautic.marhost.ca. Pronto, é o seu SPF. Se você não tivesse nenhum lá. Se você tivesse alguma coisa, só adiciona isso daqui no seu SPF que está tudo certo. Tranquilo? Uma outra entrada que você precisa é o dmarc, que se você tiver, não precisa mexer em nada. O dmarc não autoriza o servidor a mandar e-mail. Se você não tiver, se você tiver, pode deixar lá do jeito que está, não precisa mexer em nada. Se você não tiver a entrada dmarc, cria uma desse jeito aqui que resolve o seu problema de não ter o dmarc. Beleza? Pronto. Para o nosso caso aqui, do servidor que a gente está criando, isso é o suficiente. Eu só quero adicionar uma coisa, porque a gente não chegou a essa opção no nosso tutorial. É o seguinte, se o seu servidor de e-mail, né, o hostname do seu servidor for diferente do hostname do Mautic, porque no nosso caso a gente colocou mautic.marhost.ca, ser o nome do servidor, como também a URL do Mautic, né? Então a gente ficou mais simples o DNS. Mas caso você tenha a URL do Mautic, a URL do Mautic que você vai instalar é diferente da URL do servidor, você precisa adicionar duas entradazinhas a mais. Só duas, né? O hostname do Mautic, o que é isso? Vamos supor que a URL do nosso Mautic a gente estivesse instalando aqui em marketing.marhost.ca. O hostname do marketing seria do Mautic seria marketing, né? Então eu teria que adicionar marketing, né? Aí um cname e o hostname do servidor, que é mautic.marhost.ca. Tá? Pronto. Nesse caso, eu criei o marketing e eu vou ter que criar, para gerar o SSL, o www marketing. Você lembra que eu falei que precisava das duas? Sempre das duas? Pronto. Eu preciso dessas duas entradas a mais se o meu Mautic tiver uma URL diferente da URL do servidor. Tranquilo? É basicamente essas alterações que você precisa fazer no seu DNS. Ponto final. Eu vou deixar isso aqui disponível para vocês também, só para vocês terem como referência. Tranquilo? Vamos para o próximo passo, que é, na verdade, gerar os SSLs. Bem, galera, para gerar o SSL via EasyEngine é bem fácil. Depois que você já tem as entradas com e sem o www lá no DNS, a gente só precisa rodar esse comando aqui, ó, ii site update. Aí a URL do site, né, que você precisa, que é o mautic.marhost, mautic.marhost.ca. Aí bota um traço, let's encrypt. Aí ele vai perguntar se você quer realmente instalar o Let's Encrypt, o SSL. Você diz que sim, né? Um Y, aperta Enter e ele vai gerar o SSL aí. Vai demorar um pouquinho, mas dá certo.
Pronto, galera. Isso aí mostra que o SSL foi gerado, né? O que a gente vai precisar fazer agora é o seguinte. Esse SSL, desculpa, foi gerado para o site, né? Por maltec.marrocho.ca. É tanto que se eu, só para mostrar para vocês aqui, ó, se eu for no site agora, sim, deixa eu mostrar isso aqui também. Essa parte aqui, ó, https maltic.marrocho.ca, 2 pontos, aí 5 vezes o 2. Se você apertar Enter, vai dizer que está sem SSL. Está dizendo que essa conexão não é privada, certo? Mas, se eu entrar sem esse 222222222 aqui, para quem não sabe, é a parte administrativa de e-mail do EasyEngine, tá? Mas se você entrar só no site, você vai ver que vai estar funcionando com SSL, com SSL, né? Do Let's Encrypt, está funcionando. Esse aqui é para instalar um Mautic. Então, tipo, o SSL foi gerado, né? É tanto que está rodando no site, mas não está rodando na parte administrativa. E também não está rodando na parte de e-mail. E é isso que a gente vai fazer agora, o servidor enxergar esse SSL novo, tá? Então, eu vou deixar aqui de novo 2222, só para a gente confirmar daqui a pouco. E a gente vai mudar isso. Então, vamos lá. O Let's Encrypt, ele joga os SSL que ele gera dentro da pasta chamado... Vou dar um ls só para mostrar para vocês, tá? ls-la barra etc let's encrypt. Aí é o live e o domínio maltec.marrocho.ca. Você dá um ls aí, você vai ver que tem os arquivos todos aí dentro do SSL, certo? Perfeito. Vamos primeiro mudar a parte do SSL no site administrativo do EasyEngine, certo? E para isso, a gente tem que ir no arquivo do NGINX e mudar lá. E o arquivo do NGINX que a gente precisa mudar é esse daqui, ó, nano barra etc NGINX sites available e o 222222222, que é o site que a gente quer, que é o administrativo, certo? Se você vier aqui, ó, você procura essa parte do SSL Certificate, certo? A gente vai ter que mudar isso daqui, tá bom? Então, esse SSL, o Certificate, a gente vai apagar tudo aqui. Vamos apagar. E a gente vai colocar barra, etc, barra, let's encrypt, barra, live, barra, maltec.marhost.ca. E o arquivo desse primeiro aí vai ser fullchain.pam. Tranquilo? E o segundo, a gente quer, agora ele quer aqui, né, a chave. A gente vai apagar tudo aqui também. Deixa eu copiar essa parte de cima, né? Que a gente não precisa datilografar tudo de novo. E o arquivo do key é o prevkey.pam. Beleza? Depois que a gente mudou esses dois arquivos, eu dou um Ctrl X para salvar, um Y, Enter. Agora, como eu não fui através do EE Site Edit, né? Eu editei direto no arquivo, eu vou dar um service nginx restart, tá? Deu um erro, né? Quando eu fui reiniciar o nginx, vamos ver o que é. É só copiar e colar isso aqui. E ele fala que ele não achou o arquivo tá errado bem aqui, ó. Eu botei lest, é ao contrário. Então vamos lá mudar de novo, dar um nano, né? Aqui no, por isso que é bom copiar e colar e não digitar, mas vamos lá. Let's encrypt. E aqui também deve estar errado porque eu copiei. Let's encrypt. Live. Beleza, vamos salvar, vamos ver se era só isso. Vamos dar um service nginx restart. Pronto, deu certo, não deu erro nenhum. Agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar dar um refresh aqui. Olha que coisa linda. Né? Ativou o SSL aqui na parte administrativa. Não está dizendo lá, não está dizendo mais que não é privado, né? Ele está pedindo o username que a gente pegou lá no começo, aqui,
Se eu não me engano, tá aqui, ó. A gente pegou, a gente copiou. Então o primeiro é Easy, o nome do usuário ali é Easy Engine. E a senha é essa daqui. Vamos dar login, pronto. Você vê aqui, ó, tá com um cadeadozinho, né? Que é o mesmo SSL. O que a gente vai usar aqui mais vai ser esse vim-admin, que é para configurar os e-mails, tá? A gente vem já nele aqui. Primeiro vamos terminar de fazer o SSL nos outros cantos que a gente precisa, tá? Então fizemos na parte administrativa, na porta 2222. Agora a gente precisa também fazer na parte de e-mail, para os servidores de e-mail aceitar o SSL, né? O primeiro que a gente vai modificar é o postfix e depois o Dovecot, tá? Então o postfix, você lembra que eu falei que a gente ia voltar naquele arquivo? Então o arquivo é nano/etc postfix main.cf. É isso daí. Pronto, se a gente vir aqui embaixo um pouco, ó, TLS parameters, tá? Vai ser a parte do SSL que a gente vai ter que mudar. Então vamos lá, esse primeiro arquivo é o certificado, que vai ser aquele mesmo full... como é que se fala? É o certificado, é só o cert.png. Então aqui, deixa eu copiar aquele diretório que eu tinha copiado, né? Vamos mudar o que estava errado, que é o st. Então let's encrypt mautic.myhost.ca e aqui vai ser cert.pem com m. Eu vou copiar esse coisa aqui que é um novo, tá? O outro é o key file, beleza? Que a gente vai modificar também. Vai ser o mesmo endereço, mas aqui vai ser o prevkey.pem, beleza? E a gente vai adicionar uma nova linha, porque o Dovecot ele precisa de uma nova linha, tá? É o smtpd underscore tls underscore ca, que é o certificate file. Aí dá um igual, aí coloca o diretório de novo, e nesse caso aqui vai ser o chain.pem, tá? Então a gente precisou modificar somente esses 3 arquivos aqui para o postfix, tá bom? De novo, eu vou deixar isso tudo documentadinho para vocês irem no canto certo. Vamos salvar. E agora vamos fazer a parte do Dovecot, que o Dovecot é o que gerencia os e-mails, tá? O postfix envia e o Dovecot meio que gerencia quando recebe tudo. Então, o arquivo do Dovecot é o nano/etc Dovecot conf.d 10/-ssl.conf, tá? A gente vai lá no final e vai só adicionar, não precisa mexer em nada que está em cima, tá? Não precisa mexer em nada. E a gente vai colocar aqui SSL igual a yes, dizendo que a gente quer usar o SSL, né? Lógico. Aí vai ter, deixa eu copiar e colar isso daqui, que é mais fácil. Tá. Aqui a gente vai só precisar mudar o diretório. mautic.myhost.ca. Vamos copiar. Pronto. Vamos só dar para salvar. E agora vamos dar um service postfix restart. Tudo bem. E o service Dovecot restart. Pronto, deu tudo certo. Então pronto, essa parte do SSL está instalada, tá? Vamos supor que você tivesse instalado o Mautic em outra URL diferente do servidor, né? Então você precisaria criar um sitezinho básico no Easy Engine, vamos supor, para o servidor, né? Porque aqui a gente já criou o SSL do Mautic. Nesse caso, é o mesmo SSL do servidor, que é uma mão na roda, né? Mas vamos supor que o servidor do Mautic não fosse, o nome do servidor não fosse o mesmo nome do endereço do Mautic. Então você faria um ii site create, aí colocaria o nome do servidor, né? O endereço do servidor, só para ter ideia, server
.marhost.ca, criaria do jeito que está aí, só assim, não precisaria criar como PHP ou como MySQL, só desse jeito. Quando criasse isso daí, depois você podia dar um EE site update, esse site let's encrypt. Claro que os DNS já tem que estar setado, tá? E você faria toda essa parte de edição dos SSLs de acordo com o site certo. Tranquilo? Agora vamos para a parte de setar os e-mails primeiro e depois a gente configura o Mautic. Bem, pessoal, para ajeitar a parte do domínio, né? A gente tem que ir naquele endereço lá que é o 2.2222, né? Coloca aquela senhazinha que você copiou e ele vem para essa primeira parte do VimBadmin, que é para setar o administrador do VimBadmin, tá? Então, Security Salt você também copiou na instalação do servidor, né? A gente copiou essa parte aqui, então vamos copiar e colar aqui. O e-mail do administrador não precisa ser nenhum e-mail registrado no servidor, nada disso, tá? Então, test.marhost, só para... E a senha, você pode fazer o que você quiser. É bom saber qual é a senha. Pronto. Né? Ele vai gerar o usuário, né? com aquele salt lá. Então vamos test.marhost.ca. Uma senhazinha que eu criei básica. A única coisa que a gente vai precisar fazer aqui é adicionar o domínio, tá? Porque, né, a gente vai enviar e-mails por esse domínio, então vamos adicionar o domínio marhost.ca. Aqui, certo? Salva. E vamos criar uma caixa de mensagem. Vamos criar aqui do not reply. Vamos gerar uma senha. Eu vou salvar essa senha aqui. Vamos salvar. Deixa eu só botar aqui qual foi o e-mail que eu criei. Do not reply. E a senha é essa, só pra gente ficar por dentro. Ponto. Essa parte de criar o e-mail para enviar, né? Enviar pelo Mautic, que já foi criado, a gente já criou, tá tudo aqui. Já está tudo configurado no servidor. Essa parte aqui é só para o servidor saber que existe esse e-mail, né, e que a gente vai enviar por ele. E a próxima parte é configurar o Mautic em si. Então vamos lá, vamos tirar esse 22222 daqui e vamos terminar de configurar o Mautic. Ready to install, tá vendo que não tem nenhuma daquelas opções em amarelo ou vermelho dizendo que o servidor não está pronto para instalar, né, porque a gente instalou as dependências do PHP de tudo. Vamos dar um next step. Aqui não precisa mudar nada em relação à porta, nem o host do database. A gente vai precisar pegar os dados do banco de dados, né? E para isso a gente dá um cat. Só para ter ideia onde é que tá os dados, ele está dentro desse diretório aqui, ó. Num arquivo chamado iihttp. Não, deixa eu ir lá, deixa eu ir pro diretório, que é esse diretório aqui, ó, var/www/ a URL do Mautic, né? Se você der um ls-a, -la para mostrar os arquivos, vai ter esse arquivo aqui, ó, iiconfig.php. É aí que está o banco de dados, tá? Então se a gente der um cat iiconfig.php, vai listar o que a gente precisa. Ó, o banco do nome o nome do banco de dados. A gente vem aqui e coloca Mautic _ o usuário, nesse caso é o mesmo, tá? Claro que pode modificar, isso aí é criado automaticamente pelo servidor. Username é o mesmo. A senha, vamos copiar e colar. Não precisa copiar as aspas, tá? Só o que está dentro. Senha. E localhost já está lá, beleza. Não precisa fazer backup das tabelas existentes, porque não tem nenhuma, né? E só clicar em Next. Ele vai fazer o banco de dados, né? Do Mautic. Beleza? Aqui agora a gente não precisa mais de nada do servidor. Vamos só aumentar aqui. Usuário e administrador do Mautic. Vamos só colocar aqui. Vamos botar admin, só para ser mais básico. Vou botar admin também. Vou botar meu nome. E o e-mail. Aqui não precisa ser o e-mail que vai ser enviar. Que o Mautic vai enviar coisas, tá? Pode ser o e-mail pessoal mesmo da pessoa. Não precisa ser o e-mail que você vai usar para enviar as coisas do Mautic, não. Of course. Admin 2018. Beleza. Eu sempre uso o queue aqui, tá? Para poder mandar via fila, né?
Aqui vai ser quem vai mandar o e-mail, né? Então aqui você bota o nome que você quer mandar, se você quiser mandar como o nome host, né? Não precisa ser o nome da pessoa. Aqui é o e-mail que você vai mandar, nesse caso a gente setou o do not reply, tá? E aqui eu sempre coloco other SMTP server, que a gente vai usar o próprio da gente. Então servidor localhost, com L no começo, né? Okay. Localhost, porta 25, tá? Para mandar não vou usar SSL porque eu estou usando localhost, né? Se eu tivesse botado aqui o endereço total do servidor, aí eu poderia usar SSL, mas como eu não quero, eu quero evitar menos tráfego na internet, só usar internamente, internamente que eu falo assim, o Mautic que mandar um e-mail internamente para o servidor, eu boto localhost, porta 25, login, username é o e-mail completo, tá? E a senha é a que a gente criou lá no vim-admin. Então, aqui, next step, not now. Aí ele vai passar, tá? Ele não vai fazer teste nenhum. Então, a senha que você botar aí, o usuário que você botar aí, ele vai salvar nas configurações do Mautic. Isso não significa que vai estar funcionando, não. Usuário admin e a senha admin 2018, que é a que eu tinha criado, né? Ele vai logar no Mautic a primeira vez, tudo lindo. As primeiras mudanças que eu faço eu vou em configuração. Para quem está aí no Brasil, o ideal é mudar o time zone, porque o time zone do servidor é daqui de Vancouver. Então aqui eu mudo para Português Brasil. Aqui é São Paulo. Aqui eu boto para dar o download dos IPs. Né? Deu sucesso. Aqui eu dou um save and close. Teoricamente, porque eu mudei para Português Brasil, ele já está com a configuração em Português Brasil, mas o Mautic ele só reativa essa parte quando você faz o logout. Então vamos fazer o logout. Aí você vai ver que já está em português. Ó. Aí vamos logar como o usuário de novo. Já vai estar tudo em português aqui. Vamos mudar mais algumas configurações, principalmente agora na parte de e-mail. Se a gente vem em configurações de e-mail, tá? Primeiro teste de conexão, tá? Só para ter certeza que está tudo funcionando. Então pronto, conexão, sucesso, aplicar. Só porque eu mudei esse host aqui. E é basicamente isso. Aqui, se você quiser checar... Desculpa, aqui. Se você quiser checar a mailbox, né, para ver se chegou e-mail de resposta e tal, e tal, e tal. Se você configurou o MX para esse servidor receber e-mail, você pode mexer nisso daqui. Se não, você vai ter que configurar uma caixa de entrada lá no seu servidor normal de e-mail e configurar ele aqui para pegar os bounce e essas coisas. Mas é basicamente isso. Do jeito que está aqui, você pode começar a criar suas campanhas e enviar mensagem por esse usuário aqui que vai dar tudo certo. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer um teste de emailtester.com. Vamos copiar esse garotão aqui. Não sei se ele vai deixar eu mandar e-mail de teste, pessoal. Daqui, eu acho que não. Ele vai mandar para mim mesmo. Vamos fazer desse jeito aqui. Vamos pelo webmail. Não, vamos por aqui mesmo. Vamos em contato. Vamos criar um contato. Só vai fechar. Enviar e-mail. Vamos ver se ele vai receber aqui. Se você quiser saber se... a gente não configurou os crons. A gente tem que configurar os crons.
Vamos lá. Configurar os crons. O melhor jeito de configurar cron no Linux é criando um arquivo de cron. Tá? E para criar esse arquivo de cron é um nano barra etc cron.d barra e o nome do cron que você quer fazer. Eu vou colocar Mautic. Tá? Então, e aqui eu coloco o cron. Aí o cron aqui, deixa eu colar e copiar. Só para botar aqui para vocês meio que dar entendida. Eu deixo meus crons rodando de 2 em 2 minutos, tá? Eu não deixo rodando a cada minuto. Só a nível de coisa minha mesmo. A gente já deu umas estudadas e a gente achou melhor que isso aqui seria a melhor opção. Então o ciclo inteiro do Mautic pra gente dura 8 minutos. Claro que você pode vir aqui e dar uma modificada, mas eu prefiro deixar assim. Eu vou modificar agora para deixar 4 minutos, só porque a gente precisa mandar esse e-mail lá pro e-mail tester, para não ficar demorando muito. Vamos salvar. Se você der um tail -f /var /log /syslog, ele vai dizer o que é que está acontecendo no servidor, né? Os logs, e você vai ver provavelmente o cron rodando aí. Não vai mostrar o que o cron o resultado do cron, mas vai mostrar que ele foi rodado. E aqui provavelmente a gente vai ver que o e-mail foi enviado. Então vamos esperar aqui. Ó, ele está rodando enviar e-mail. Ele acabou de enviar um e-mail para test@host.ca. Não sei se a gente tentou mandar algum e-mail para esse teste. Mandamos. Quando eu mandei para enviar e-mail a primeira vez, ele... Você lembra que eu falei que ele ia mandar direto para o usuário? Ó, acabou de mandar. 4.6. Vamos lá ver o porquê que tá 4.6. Spam Assassin. Beleza. Eu não setei a minha zona de DNS reverso. Isso é muito importante. A gente vai fazer daqui a pouco para modificar isso daqui. Vamos ver esse -3 aqui também. SPF my host does not allow your server to use... isso aqui é porque, como lá no SPF eu cadastrei o PTR, que é o DNS reverso, aí tá dando um erro 2 vezes, tá? Pra gente mudar esse DNS reverso no servidor da MyHost, então você tá aqui no painel da MyHost, né? Você vem na sua conta, você vem Reverse DNS, ou então DNS reverso, né? E eu deixei aqui, foi para mostrar mais para vocês, por isso que eu não tinha modificado. Aqui vai mostrar todos os servidores que você tem, os IPs, certo? E ele mostra do lado qual é o servidor, né? Então, se eu colocar aqui esse IP e o domínio, o nome do domínio, eu só repito o que está aqui em cima, né? Então, eu boto mautic.myhost.ca e coloco add DNS reverso. Aqui ele vai dizer que, ei, essa entrada já existe. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês pegam a VPS na MyHost, pode ser que o IP que vocês tenham pegue, já existia antes, alguma pessoa já tinha usado antes, né? Então a pessoa já tinha setado um DNS reverso. Então esses dois IPs que a gente pegou já tinha sido usado por essas duas pessoas. Então a gente vai lá e só deleta, tá? Porque não é mais deles, né? É seu. E você adiciona o seu. Então aqui, ó, tá dizendo que foi adicionado sucessivamente. Então o IPv4 foi agora, tá com mautic.myhost.ca e eu mudo para o IPv6, né? E adiciono também. Pronto. O IPv4 e o IPv6 agora é desse servidor, né? Se eu voltar no Span Result, eu não sei se eu posso dar um refresh aqui e ele vai modificar. Não, acho que não. Eu acho que a gente tem que mandar de novo. Então vamos mandar um outro teste. Porque é só essa parte do DNS reverso que... Vamos pegar um outro aqui. Vamos voltar no... Apaguei, foi. Mautic. Mautic my host. Beleza, vamos criar um novo contato.
enviar. Vamos enviar e-mail para esse contato. Mesmo esquema. Reply@host.ca. Assunto tanto faz. Escrever alguma coisa tanto faz. Vamos enviar. Vamos voltar para cá. Checar. Beleza? Vamos aqui no TKM. Ele ainda está falando que o SPF não dá um allow, não pode mandar como o servidor não pode mandar como uma host, mas eu já ajeitei isso, tá? É só porque aqui, ó, se você ver aqui o meu PTR, tá com mautic.mahost.ca. Como eu mudei para o servidor, o DNS reverso, ele ainda não pegou aqui no e-mail, tá? Mas só para mostrar para vocês, um jeito fácil de checar o DNS reverso de um domínio é assim, de um IP, é assim, ó. mx2box. Você vem em more. Aí você checa em PTR, tá aqui. Tá? Aí é só você pegar o IP e ele vai colocar, ó, mautic.mahost.ca. Então é porque tá correto. É só porque o e-mail tester lá ainda não deve estar no cache deles ainda. Mas fora isso, se você tipo, a nota que deu, a gente tirando esses erros aqui, fica 10/10. Tranquilo? É basicamente isso. A gente mostrou como criar um servidor de e-mail aqui na Mahost. Pode ser em qualquer provedor de VPS, tá? Eu só usei a Mahost porque somos nós. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Tem um bocado de detalhes que você tem que prestar atenção. A gente oferece a instalação de um Mautic com qualquer VPS contratado aqui com a gente. Então, depois que você contratar a VPS, se você não quiser fazer esse processo manualmente, a gente oferece essa instalação para você. É só abrir um ticket com a gente pedindo para instalar o Mautic. E é basicamente isso. A gente faz isso diariamente. Temos bastante clientes usando nossas instalações e os e-mails que a gente... as coisas que a gente escuta é que usando o SMTP próprio é muito mais vantajoso do que pagar um SMTP de terceiros. Tranquilo? E como eu disse, você consegue uma nota aqui 10/10, né? Claro que aqui agora não está dando porque está com o cache lá do DNS reverso, mas esses dois erros são por causa do DNS reverso, que somam 5.4. Se você somar 5.4 a 4.6, dá 10/10. Tranquilo? Um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E eu quero fazer uma promoção, na verdade. Se você aguentou assistir até aqui esse vídeo, eu quero dar um desconto de 20% no valor de um VPS para você, na primeira mensalidade. Então, usa o código, vamos pensar num código aqui, VideoMahost. Então, digita lá na parte do cupom, na parte que você for fazer aqui, ó. Só digitar o cupom VideoMahost e você vai ganhar 20% na inscrição de um VPS. Tranquilo? Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.